né? Aves voando perto de nós, com 6, 4 asas, parecendo aquela ave mitológica chamada fênix, mas não com fogo. Eu falo na questão da cauda, né? Gigantesca, como as ilustrações mostram aí quando alguém faz alguma pesquisa. Aquele oceano que parecia ser feito de vidro, não tinha onda, não tinha um, um não era revolto, na verdade. Aqueles navios gigantescos, eu vou falar navios, mas é muito superior, tá? Semelhante a cristal. Quando você estava por cima dele, ali no convés, você enxergava o fundo do oceano. De tão translúcido que eram, e são, né? Porque estão lá. Então, quando eu cheguei em Galamiaque ali, eu simplesmente surtei. Porque eu olhei aqueles palácios, aqueles palacetes, as coisas feitas do que parecia ser cristal, ouro. Eu vi muitas pedras preciosas, de várias cores. Algumas eu já conhecia, né? Por causa da semelhança com pedras do nosso mundo aqui. Eu falei, poxa, agora eu tô no céu. Aí eu baseei o planeta Galamiaque, né? Com a narrativa da Mary Caitlin Baxter, Divinas Revelações do Céu. Quer dizer, a divina, né? No singular, não no plural, né? A divina revelação do céu. E eu falei, poxa, isso aqui é o paraíso, daqui a pouco eu vou ser levado até o trono de Deus, né? E aí eu passei por aquele processo, todo mundo já sabe, e segui a Guinachete até esse templo, né? Esse palácio gigantesco com colunas que você não enxergava o fim delas. E dessas colunas ali descia aquela água, né? Transparente, que não causava onda nem quando descia, sabe? Ela descia de forma mansa, como se fosse uma cascata dessas de chocolate. Quando você vai no shopping, tem aquela cascata de chocolate que desce de forma linear. E aí eu perguntei para ela, você está me levando para ver Deus? Por quê? Porque eu sabia que se ele existisse, ele iria me curar. Entendeu? Não sabendo eu que eu já estava passando pelo processo da cura quando eles introduziram em mim aquele objeto para poder fazer a recodificação das minhas células para que elas pudessem combater as células mortas. Então passei pela primeira mudança no meu DNA. Então houve um upgrade, né, no meu DNA, e o meu organismo não entendeu o porquê que aquela célula estava ali. E aquela célula que era morta, ela reviveu, e por isso o câncer se foi. Porque o câncer, ele é uma célula morta, né? E eu nunca vou esquecer, como eu já falei, né? Eu tinha dificuldade de subir os degraus, porque o pé deles é maior do que o meu, então era 2 passos meu em cada degrau, para poder alcançar o outro, certo? E quando eu cheguei nessa pilastra, eu via várias esferas, né? Semelhante a acrílico, voando sozinha de um lado para o outro. Tanto é que eu fui colocado dentro de uma dessas esferas, porque o meu corpo já estava começando a ficar flácido, como gelatina, porque cada passo meu na presença dela e chegando na presença dos reis, que são 25 reis e 25 rainhas, conforme eu já falei para vocês, eu sentia meu corpo dissolver, entendeu? E aí eu fui colocado dentro dessa esfera. Só que antes de ser colocado dentro dessa esfera, o que aconteceu? Olhando ali o pilar, eu perguntei para ela, onde está Deus? Eu quero ver Deus. Você está me levando para Deus? Aí ela disse assim,
olha para essa pilastra. O pilar, né? Eu olhei e eu me vi assim nitidamente, a água tão cristalina que o brilho e o reflexo é superior a qualquer espelho que você possa olhar. Ela, quem tu vês? Eu falei, o Carlos, eu. Primeiro eu falei eu, né? Aí perguntou a segunda vez, eu falei Carlos. Aí perguntou a terceira vez, eu falei Carlos Henrique Fonseca. Ela, sorrindo com total paciência, ela perguntou para mim, quem tu vês? Aí eu falei, não sei. Aí ela falou assim, o que você me perguntou? Onde está quem? Eu falei, Deus. Aí ela disse para mim assim, olha você olhando para ele. Aí eu desmoronei, como eu já contei para vocês, né? Não vou ficar entrando muito em detalhe. E aí nós seguimos, né? Aí eu já estava dentro dessa esfera e cheguei próximo aos 25 pilares e por cima dos pilares o trono. E ali eu fui levado automaticamente, flutuando na presença desses reis. E cada um deu o seu aval de confirmação para findar, né, o início do meu contato, né, não só com aquela civilização, mas com todas as outras civilizações que depois despertaram interesse em que eu fosse em seus mundos, correto? Então fiz esse resumo aqui do início para você entender a gravidade que nos leva à crença, né? Olha, isso aconteceu, como eu falei no início do áudio, em 2009. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre, né, utilizava as habilidades que eles me deram, que na verdade não é que me deram, já eram minhas e são minhas, assim como você que me ouve tem. Porém eles desbloquearam, né? Mas só por uma forma de expressão a habilidade que eles me deram, vou dizer dessa forma. Eu achava tudo maravilhoso, né? Como ainda vejo, como tudo é maravilhoso, mas naquela época era bacana você olhar para um objeto, ele se mover, você recitar um, um código, né? E você fazer com que a outra pessoa não te enxergue, enfim, todas aquelas coisas que eu já narrei para vocês. Então eu estava muito novo, né? Muito novo, mas muito novo mesmo. E o tempo foi passando, né? E mais tarde, Mazaziel, ele disse assim, olha, o que ele quis dizer foi o seguinte, ele via em mim a preocupação de porquê que a nossa própria espécie criou o mito da religião e da crença para ter controle sobre pessoas, né? Então eu ficava com aquele questionamento, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E um belo dia Mazaziel, ele disse assim, olha, eu vou te dar uma missão que vai ser estranha aos seus olhos, mas é necessário porque a sua decepção com o mundo, ela tem que ser um marco para o registro para outras civilizações que estão e estiveram com processos piores ou inferiores ao processo que o seu mundo passa naquele planeta. Foi aí que eu entendi que mundo somos nós e que não tem nada a ver com planeta. Planeta é planeta, mundo somos nós. Foi aí que eu entendi, né? Eu comecei a prestar atenção quando eles falavam. Quando eles falavam mundo, eles falavam mundos, mundos e planetas, planetas. Eu falava, o que é mundo? Eu entendi que mundo era eu e outras pessoas. Enfim,
Eu falei assim, mas Aziel, que missão é essa? Eu não estou entendendo. É em algum planeta? Aí ele disse assim, no seu. Então ele sabia que eu estava, né, naquele início de entrar em uma dimensão, sair em outra, fazer saltos, né, dentro de pequenas localidades. E foi aí que em um desses saltos que eu fiz para um determinado lugar, eles cortaram o direcionamento desse salto do qual eu iria chegar e fizeram com que eu saísse em um sertão ali do Nordeste. E ali existe até nos dias de hoje, morando de forma isolada, tá? Uma família. Na época os filhos eram pequenos, né? A mulher eu vou chamar de Maria e o homem eu vou chamar de João, que é a linguagem mais apropriada para se dar nomes fictícios, né? João e Maria. Bom, eles cortaram o direcionamento do meu salto que eu estava fazendo dentro do nosso próprio planeta, utilizando o eixo Tember para chegar naquela localidade que eu queria. Então eu já tinha a latitude, a longitude e o máximo de erro era de 10 metros. Só que eu caí em um sertão remoto da região nordeste do país. E eu caí nu, correto? Nu. Sem nada. Totalmente liso. Eu tinha que raspar, né, o pelo corporal. Tanto é que de tanto eu raspar o pelo corporal meu, em algumas partes já não cresce mais, né? E o cabelo tinha que cortar ele bem curto. E mesmo assim queimava, ele derretia um pouco, sabe, grudava. Até que eu tinha que raspar minha cabeça. Eu aprendi a raspar a cabeça, mas nessa época eu ainda estava com cabelo, né? Eu estava só raspado o corpo inteiro. Perna, braço, abdômen, parte íntima, axila e por aí vai. Tava liso, liso, liso mesmo. E eu caí nesse sertão, nessa localidade do sertão. Ali só tem cacto, seca, né? Era assim, né? Seca e muita pedra. Aqueles lajedos imensos de pedra. E eu caí ali. Quando eu caí, quem me viu foi o João. Por quê? Ele estava cortando cactos, né? Que já estavam bem desnutridos mesmo os cactos, mas ele estava aproveitando o mínimo ali do cacto para poder levar para a criação de bode que ele tinha. Uma criação que eu falo assim, era 2 bodes só. É uma cabra e um bode. O resto tinha morrido tudo. Então, bem seco, mas bem seco mesmo. Então, quando eu fiz o salto nas dimensões do eixo Tember, e eles cortaram a linha minha de chegada, fazendo eu cair ali na presença do João, o João estava com um cantil seco, feito com o próprio couro de cabra ou bode, e um facão na mão. Aqueles facão que é quadrado, sabe? E ele olhou espantado para mim e começou a ter crise de pânico. Por quê? Porque imagina só, um homem totalmente desprovido de conhecimentos, ele vê um estouro do lado dele. Ó, é interessante que eu falei estouro e acabou estourando alguma coisa aí, ó. Talvez saia no áudio, né? Aquele estouro perto dele e aparecer ali uma pessoa pelada, com pouco cabelo na cabeça, porque eu tinha passado a máquina 1, mas o corpo liso, né? E o corpo soltando fumaça, como se fosse gelo seco que usa em palco de show. Você que me ouve aí, da lista de transmissão, o que você faria? Você com a sua mente religiosa,
você ia falar assim, isso aí é a razão da minha prece, né? Da minha oração. Então, eu tava de costa para ele. Quando eu olhei, eu vi ele assim segurando o facão caiu no chão, ele ficou me olhando assim, ele dobrou o joelho e falou assim: "Oh meu Deus, que bom que o Senhor veio". Eu olhei para ele assim assustado, eu tava mais assustado que ele, porque não era ali que eu tinha que chegar. Você tá entendendo? Eu não tava entendendo nada. Por que que eu parei num lugar remoto, seco, um calor terrível, a sola do meu pé tava queimando, entendeu? Eu estava olhando aqui pro meu braço, ele estava ficando vermelho de tanto sol. E quando ele falou assim: "Oh meu Deus, que bom que você veio e atendeu as minhas orações", na mesma hora, depois de eu passar por essa confusão mental, por que que eu caí ali, o próprio Mazaziel disse, né? Ele é o seu experimento e a sua missão. Ele te chamou de Deus, então seja o Deus da vida dele. Só que, Arques, você terá que colocar em prática todas as obrigações escritas no livro do qual você leu. Ou seja, o próprio Mazaziel, ele ordenou que eu me passasse pelo mesmo Deus que do qual esse conjunto de livros fizeram todos nós e fazem algumas pessoas passar. Todas aquelas regras, todas aquelas doutrinas, todos aqueles sacrifícios, enfim. E eu fiquei sem entender. E Mazaziel falou uma única vez. E ali aquele homem com a cara não, né? Com o rosto, no pó da terra, realmente, literalmente falando, ele respirava assim, saía até poeira, sabe? Eu falei, poxa, então ele me chamou de Deus. Então ele está orando para Deus. E eles me fazem cair aqui. E eu tô sem entender nada. Mas agora Mazaziel disse que eu tenho que ser o Deus na vida desse homem. E fazer com que os princípios que do qual o livro Bíblia narra, eu tenho que ser como prática dele. Então eu vou ter que ser o retrato do Deus bíblico para esse homem? Eu pensei comigo, né? Porque foi isso que Mazaziel quis que eu fizesse. Não na letra ali, sabe? Mas ele me deu a escolha. E aí eu fiquei sem saber, porque era uma coisa nova para mim. Eu sei que você que está me ouvindo está horrorizado com isso, mas isso eu contei pro Edson na casa dele. E também contei para a Mariene. Eles podem confirmar essa história que eu estou contando para vocês. Certo? E o Edson, inclusive, ficou pasmado, né? Chocado, assim. Eu vi que o Edson ficou pensando nisso o dia inteiro. Ele ficou alegre, ele ficou feliz, ao mesmo tempo ele ficou preocupado, né? A Mary, quando eu contei para ela, a mesma coisa também. Enfim, eu falei, poxa, então o que eu posso fazer agora para esse homem, gente? O que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer que é agora? Eu tenho que usar alguma coisa para confundir a cabeça dele. Aí eu falei assim, para ele olhar para mim, né? Ele olhou para mim com a mão no rosto. Eu falei que ele podia olhar assim, de forma fixa em mim. E ele olhou. E eu olhei mais preocupado com ele do que comigo. Porque como é que eu ia começar tudo aquilo? Por que desse experimento? Né? Por que que era aquele homem? Você tá entendendo? Então foi uma confusão na minha cabeça. Uma confusão, uma coisa terrível. E aí eu sentia que a Gnachete queria que eu fosse embora. Na hora. Aí no caso eu nem precisei abrir portal algum. Ela simplesmente me arremessou de onde eu estava para onde eu vim. De onde eu estava ali no sertão, na origem de onde eu vim, que foi a minha casa, né? Tanto é que o closet lá de casa, do antigo apartamento que eu tinha, ele quebrou todo.
com o vácuo de quando eu cheguei. As roupas queimaram, foi uma bagunça danada. E aí, eu falei assim, eu tenho que falar alguma coisa para esse homem. Eu falei assim, vai, volte pelo seu mesmo caminho, que em poucos dias tu voltará a esse lugar e aqui se encontrará comigo mais uma vez. Guarde o segredo, não conte para tua mulher nem para os teus filhos. E ele ficou assim olhando admirado, e eu procurando palavras difíceis para não ter nenhum erro de português, mesmo que se tivesse ele não ia perceber também, porque até hoje ele é um homem analfabeto, né? E a mulher também. E então eles não iam saber se você e você, qual que estava errado, o você ou o você, né? Mas mesmo assim eu procurava as melhores palavras ali para dizer para ele. E foi quando eu desapareci da frente dele. Ele pegou o facão, fincou onde eu apareci e desceu, né, para casa dele. A mulher dele percebeu. Então, naquele momento em diante, a Gnachete ligou a minha visão a esse homem, a essa família. Então, eu passava a monitorar eles o tempo todo. Quando eu estava fechando relatórios, né, logo que eu comecei a trabalhar com prestação de consultoria, do nada eu estava fechando o relatório e aparecia eles na tela do meu computador, como se lá tivesse uma câmera filmando eles, certo? E a mulher percebendo, né, a ansiedade dele, aquela coisa toda, e eu chocado. E aí a Gnachete pediu para eu me dirigir até Juiz de Fora, eu fui, e lá ela se encontrou comigo, né? E ela disse tudo que eu deveria fazer para ter aquela família como meu experimento. E tudo que eu fizesse ali, daquele momento em diante, já estava sendo registrado para ficar no memorial do sacrifício em que os planetas e toda a sua civilização passaram por inconsequência da tolice daqueles seres viventes ali. Ou seja, a minha frustração com a religião, depois de ter descoberto, né, que tudo era uma grande mentira, fez com que eu me tornasse o personagem do qual odiei por saber que não existia. Eu teria que ser na vida daquele homem. Só que eu não seria, semelhantemente, as narrativas do livro Bíblia que eu li, que são, até nos dias de hoje, controversos, né? Então, no dia exato, eu me preparei, me eduquei, eu fui lá sem que ele visse, e eu via no céu pequenas esferas do tamanho de bolas de beisebol, outras do tamanho de bola de futebol. Eram os dispositivos que hoje ainda estão até lá, né, para poder registrar tudo que acontece em tempo real, porque isso vai para o memorial dos mundos, né? Então, no dia exato, da mesma forma que a Guemereste falou comigo lá no Parque Nacional da Serra do Canastra, eu fui e ele estava lá. E eu achei interessante que ele passou terra em todo o corpo, ele passou terra no cabelo, ficou todo empoeirado. Eu nunca vi um homem na minha vida com tanta poeira na pele e nas vestimentas como ele. E eu apareci pelado novamente, porque não tem como eu ir nos portais com roupa, porque ela funde na matéria do meu corpo, né? Como eu já expliquei para vocês. E ali ele estava me esperando. Eu apareci no mesmo lugar onde ele deixou o facão dele fincado. E
Eu perguntei para ele o que ele queria. E ele sempre de cabeça baixa, nunca olhava diretamente para mim. E ali eu comecei a compreender o porquê do início das obrigações e das crenças, né? Ou seja, eu, todo cheio de falha, todo cheio de erro, imundo, ali na presença de um homem que acreditava que eu era o Deus da sua salvação, correto? E ali eu comecei a compreender o porquê que os nossos antepassados adoravam aquilo que eles não conheciam e intitulava como deuses, né? Tanto é que anos mais tarde eu fui levado em vários saltos e aprendi toda a história do que existe, como eu já narrei para vocês também. Mas naquele momento ali, eu estava na frente de um homem inocente, que estava subjugado por um outro homem que era pior do que ele, no meu caso eu. Porque aquele homem não tinha cometido tantos erros na vida como eu tinha cometido. Entendeu? E olhando a mente dele, é um homem totalmente puro, inocente. E ele ali, de joelhos, com medo de olhar para mim, acreditando que eu era uma divindade, o motivo das suas orações. E aí eu perguntei para ele: João, o que é que você quer? E olha que ele não tinha me dito o nome dele. E eu falei o nome dele. Só que o nome dele não é João, entendeu? Eu falei: João, o que é que você quer? E ele disse assim: eu quero que chova. Eu quero chuva nessa terra. Porque eu só tenho um bode e uma cabra. E os meus filhos estão comendo biscoito feito de argila para enganar a fome. Mas o Senhor, sendo Deus, olha para você ver o absurdo. O Senhor, sendo Deus, pode fazer com que chova. E pode também fazer com que eu encontre a minha Bíblia. Que eu não sei se minha mulher queimou para fazer fogo, eu não sei. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aí eu fiquei pensando, poxa, para que ele quer a Bíblia se eu sei que ele não sabe ler? Se ele é um analfabeto, né? E na mesma hora que ele falava, eu acessava a mente dele. E eu vi, a Bíblia era aquelas Bíblias que davam na escola, que parecia um livretinho pequenininho com a capinha azul, de borracha. Mas ele tinha ganhado. Para ele, só de segurar aquilo ali, era o talismã da sorte. Ele não sabia ler, era analfabeto. Na mesma hora, o que eu fiz? Eu fiz com que a Bíblia aparecesse na mão dele. Na hora. Foi mágica? Não. Foi simplesmente usar a minha matéria, na composição da matéria, e trazê-la até onde nós estávamos. E ela apareceu debaixo da palma da mão dele. E aí ele surtou. Começou a chorar porque ele estava com as palmas no chão, com o rosto baixo, de joelhos, e a palma dele estava no solo, todo rachado. E a Bíblia aparecia debaixo da mão dele. Deu para vocês entenderem aí? Ele pegou, segurou, levou na altura aqui do coração dele, né, no meio aqui do peito, que é onde está o nosso coração, e começou a chorar e agradecer. E eu ali querendo chorar junto com ele, eu falei, poxa, imagina ele me vendo como Deus e eu chorando. Eu tô ferrado, eu vou acabar com esse processo todo de experimento que eles me fizeram fazer, que foram os mesmos experimentos que os nossos antepassados passaram, né? E muitos aproveitaram isso para introduzir a palavra religião no mundo, né? Para trazer toda essa desgraça, conforme eu narrei no início do áudio. E ali, diante daquele homem do João, eu fazendo força para não chorar. Ainda bem que ele não olhou para o meu rosto, porque minha boca está ficando até torta com vontade de chorar. Por ver um homem inocente e humilde dobrando o joelho para um cara
que era uma porcaria. Você tá entendendo? Que estava começando a entender o que era a vida. Que tinha 2 anos somente que saiu, né, da doença. Estava começando a pegar corpo. Mas eu tava ali todo esbelto, não tinha essa barriga que eu tenho. Todo esbelto, abdômen todo trincado, coxa torneada, bíceps, tríceps, porque eu estava pegando massa muscular de novo, né? E eu olhei para ele assim, eu falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Qual que é o próximo passo agora? Aí eu tive uma ideia, eu falei, poxa, o Deus do passado, né? Esse Deus fictício do passado e aquelas outras civilizações ordinárias que estiveram aqui exigiam um sacrifício e ele tem um bode e uma cabra. Mas se eu pedir para matar o bode e a cabra, eu vou estar indo contra Eleap. E se eu colocar mais um sangue derramado na terra, vai ser complicado. Então, o animal é inocente, não vou fazer isso não. Na hora que eu pensei isso, a Gnachete disse para mim, muito bem, Arques. O meu corpo tremeu todo e a terra lá onde nós estávamos tremeu toda. E ele achando que o tremor era causado por mim, não sabendo ele que uma mulher muito superior a mim que estava... Ai, não aguento não, dá até vontade de chorar, cara. E aí, eu falei, então, eu não posso pedir essas coisas. E a Gnachete aprovou, né? Aí eu falei, eu vou fazer ele construir um altar de pedra para mim. E aqui não tem pedra. Então ele vai ter que andar para encontrar essas pedras e eu vou falar com ele. E eu falei assim, homem, ouça minha voz. Aí ele disse, sim, Senhor. E eu falava com ele, eu quero 50 pedras, todas do mesmo tamanho, neste lugar, empilhada uma em cima da outra, de modo que eu possa ficar por cima delas, sem que elas deslizem para a direita, para a esquerda, para frente e para a retaguarda. E ele de cabeça baixa, não olhava para mim não. E eu falei, se houver entre as pedras uma imperfeita, eu não estarei aqui. Mas se das tuas mãos vier esse sacrifício, eu farei com que chuva caia sobre o solo. E farei só esse lugar prosperar. Agora vai, fale para tua mulher e para os teus filhos que esse local aqui, onde o Senhor teu Deus desceu, agora é lugar de adoração. E ele chorando, 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 chorando. Eu desapareci da frente dele. E aquilo me batia um remorso tão grande, mas tão grande. Aí do céu vinha a civilização que veio naquela época para me consolar. E falava para mim assim, Arques, fica tranquilo, fica em paz. É necessário que tu compreenda a necessidade desse experimento, porque tu passou por isso. Então o que eles queriam? Eles queriam que eu me passasse por o Deus bíblico, por mais absurdo que seja, né? Eu entendo a mentalidade das pessoas que vão ouvir esse áudio, né? Mas foi algo que aconteceu, quer acreditar bem, não quer, para mim não faz diferença nenhuma. Por isso que eu falei para vocês uma vez, gente, é tanta coisa que eu tenho para contar para vocês, que se eu for contar, muitos de vocês vão até sair da lista de transmissão, vão ficar horrorizados. É cada coisa, né? Já em contrapartida, outros vão chegar para substituir aqueles que foram embora, né? E aí, eu naquele remorso, naquele pavor, sabe? Caramba, como é que esse homem vai conseguir essas pedras? Eu ficava doido. E eu procurando com a minha visão, eu localizava pedra por pedra, eu falava, tomara que ele vai nesse lugar. Porque se eu dei minha palavra aqui e ali, se tivesse alguma pedra diferente da outra, eu não iria,
Aí eu vou mostrar para vocês a inteligência do homem. Eu vou enviar esse áudio para vocês, porque eu tô com medo de estar gravando aqui, ele enviar sozinho, e depois eu falar as coisas e, né, não dá para vocês ouvirem, tá? Eu vou mandar esse áudio e já continuo no outro. Bom, dando continuidade que é o primeiro áudio, né? Então eu fiquei horrorizado, assim. Caramba, como é que ele vai conseguir essas pedras? É impossível ele conseguir umas pedras do tamanho da outra, vai ter que andar demais, e nesse sol, nessa seca. E o homem tá bebendo água de barro e, né? Às vezes ele bebia a própria urina dele, sabe? Enfim, eu fiquei monitorando ele. O que que ele fez? Ele pegou uma folha, eu vou falar folha, tá? Ele pegou uma folha de cacto, pegou uma pedra, colocou em cima da folha de cacto, pegou o canivete, circulou a folha de cacto e puxou para cima. Aí a pedra ficou no chão. Ou seja, ele fez a forma daquela pedra na folha do cacto. Eu falo folha, mas vocês entendem, tá? Aí ele deixou secar, pegou aquela folha que agora seria um gabarito, guardou aquela primeira pedra e toda pedra que ele encontrava, ele colocava ela em cima e puxava a folha. Se passasse, a pedra era igual. Se não passasse, não era. Olha para você ver a inocência e a inteligência de um homem para servir um porcaria que sou eu, acreditando ele que eu era o Deus da vida dele. Olha para você ver, não sabendo ele que ele era um Deus também. Olha que absurdo. E eu ali naquele desespero. E foi nessa época que eu contratei as pessoas para trabalhar para mim, as minhas funcionárias, que o Alisson sabe muito bem. Porque eu tive que ficar em prol desse homem. Porque esse homem me causava um desespero tão grande, porque eu queria ver o que eu podia fazer para também não ser abusado, entendeu? E ele foi, e a mulher dele junto tal. E eu tinha falado que era ele. Então a mulher dele encontrava uma pedra, ela não colocava a mão. Ó, pra você ver a obediência das pessoas inocentes, né? Ela falava assim, ela chamava ele de pai. E ele chamava ela de mãe. Ó pra você ver que coisa doida. O pai aqui era marido e mulher, mas um chamava de pai e outro chamava de mãe. Eu achava aquilo estranho, né? Aí ele pegava, colocava essa aba do cacto seca, que ele fez o gabarito, em cima da pedra. Ah não, essa aqui é folgada demais, tem que ser o tamanho certo. Ele conseguiu juntar as 50 pedras. Ele levou as pedras, ele pegou, não era uma enxada, nem enxadão, era tipo uma pá, mas era uma ferramenta estranha. Era uma ferramenta tipo de arado, sabe? Mas ela era bem espaçosa assim. Ele pegou essa ferramenta de arado, limpou aquela área que eu descia, né? E eu descia literalmente, tá? Flutuando na frente dele.